Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bianca de Matemática e sejam muito bem-vindos ao meu canal, Aprendizagem Matemática à Distância. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre área de quadrados, retângulos e paralelogramos. Então, a área de quadrados. Bom, nós temos essas três variações da fórmula de área de quadrados. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que quadrados são figuras compostas de todos os lados exatamente iguais. Observem essa figura que eu desenhei aqui. Botei L e L, ou seja, para indicar que todos os lados são iguais. Se aqui for 5, aqui também, aqui também, aqui também, né? Todos os lados exatamente iguais. Nós podemos indicar por base vezes altura, ou por lado vezes lado, ou simplesmente lado ao quadrado, porque L ao quadrado é a mesma coisa que o próprio L vezes L, né? Então, a simplificação da fórmula geral é essa aqui. Um exemplo, né, para tornar mais claro isso. Qual a área de um quadrado de lado igual a 5 centímetros? Bom, se um dos lados mede 5 centímetros, todos os outros também medem. Fiz aqui o desenho só para demonstrar. Então, se a área é sempre lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa, e o lado for 5, então 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, que volta por 5 vezes 5, a mesma coisa, né? Vai ser, então, 25 centímetros quadrados. Por quê? Porque o comprimento está sendo dado em centímetros. E a área sempre vai ser ao quadrado. Por quê? Porque é a multiplicação de centímetros vezes centímetros, ou seja, centímetros quadrados. Área de retângulo, são todos bem parecidos, né? A área de retângulo. O retângulo, então, é composto por dois pares de lados paralelos, né? E que são iguais. Então, a base, né? E a altura. Geralmente, sempre a base é o maior comprimento e a altura o menor, tá? Então, a área é sempre base vezes altura. Então, exemplo. Qual a área de um retângulo de base 10 centímetros e a altura igual a 7? Bom, se a base é 10 e a altura é 7 e a área é sempre base vezes altura, então 10 vezes o 7, que é 70. E sempre ao quadrado. Por que é centímetro quadrado? Porque o comprimento está sendo dado em centímetro. A área de paralelogramo. A área de paralelogramo é a mesma coisa que a área das anteriores, base vezes altura. A diferença é que o paralelogramo, ele tem esses ladinhos dele, né, que são diferenciados aí. E a altura não é encontrada pelo comprimento desse lado, né? É a altura sempre traçada no interno da figura, né? Do ponto mais alto até a base. Pode ser por dentro ou por fora da figura, que foi aqui o que eu demonstrei, tá? Então, um exemplo. A base de um paralelogramo mede 8 centímetros e a sua altura é de 5 centímetros. Qual a sua área? Bom, a área é base vezes altura. Então, a base é 8, a altura é 5. 8 vezes 5, 40. Mantém também centímetro quadrado, porque o comprimento, né, de base e de área foi dado em centímetro. Agora, atenção, existem coisas importantes a serem relembradas na realidade, né? O que pode acontecer de diferente nessas perguntas? Pode acontecer do comprimento, que nem no exemplo aqui de cima, a base foi dada em centímetros. Aí vamos supor que a altura não tenha sido dada em centímetros, tenha sido dada em metros. Não é possível calcular a base vezes a altura direto, porque a gente precisa fazer uma transformação ou do que está em centímetro para metro, ou do que está em metro para centímetro. Isso a gente pode escolher conforme a gente achar melhor, tá? Mas, um exemplo aqui embaixo, existe uma maneira de decorar, né, como faz essa transformação, que é de uma maneira mais fácil. Então, se eu tenho em centímetro e quero para metro, eu vou dividir o valor por 100. E se eu tenho em metro e quero para centímetro, eu vou multiplicar o valor por 100. Agora, vamos ver aqui os exemplos, tá? Eu quero 10 centímetros para metros. Então, se é de centímetro para metro, divide por 100. Então, dividindo 10 por 100, eu vou ter 0,10 metros. Então, aqui já está feita a transformação. A mesma coisa se eu tiver 10 metros e quiser para centímetros. Então, se
se for para centímetros, então tem que multiplicar por 100. Então, 10 vezes 100 vai dar 1000 centímetros. E realmente, se fizer, né, ao contrário agora, dividir de volta por 100, eu vou ter de novo os 10 metros, né? Então, isso é uma maneira aí de decorar também, e também pelo conhecimento, né, geral do que é o metro e o centímetro, para conseguir fazer essas transformações. O importante é não esquecer que tanto a base quanto a altura, ambas devem estar em metro ou ambas devem estar em centímetros, nunca em unidades de medidas diferentes, senão o cálculo não funciona, tá? Daí depois que faz a transformação e que os dois estão em metros ou os dois em centímetros, aí você faz normal, base vezes altura, e vai encontrar a área do paralelogramo, do quadrado ou do retângulo, tá? Aí se for em metro, é metro quadrado, assim como centímetro é ao quadrado também, tá? Anotei aqui embaixo, né, que o comprimento sempre é dado em centímetro ou metro, e a área sempre é centímetro quadrado ou metro quadrado. Existem outras unidades de medida também, tá? Mas as mais utilizadas são essas aqui, centímetro e metro. E é isso aí, pessoal.